A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, aqui Deise Messias, mais uma vez, agradecendo o seu apoio ao nosso canal e pedindo a você que já deixe o seu like para podermos fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Hoje nós estaremos falando sobre a viúva de Serepta. Exatamente ela, né? A viúva que sustentou um profeta. Nós estaremos lendo aqui em 1 Reis, primeiro livro de Reis 17, de 8 até o 16, que diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo assim: Vai imediatamente para a cidade Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida por Elias. Meus irmãos, o encontro entre o profeta Elias e a viúva de Serepta representa um dos episódios mais comoventes da fé prática e provisão divina em meio à extrema escassez. Em um contexto de fome generalizada, Deus escolheu sustentar seu profeta através da pessoa mais improvável, uma viúva estrangeira à beira da morte por inanição. Este texto que acabamos de ler revela que os milagres de Deus frequentemente começam quando oferecemos o pouco que temos em obediência à sua palavra, confiando que Ele pode transformar a escassez em grande abundância. A cidade de Serepta era uma cidade fenícia, onde hoje é o atual Líbano, território ali conquistado, né? Administrado por ninguém mais, ninguém menos do que Jezabel, que perseguia os profetas do Senhor. A viúva pertencia a um povo que adorava a Baal,
Deus cananeu da fertilidade e chuva, que ironicamente tornou-se incapaz de promover a chuva durante a seca. Baal não fez chover. Então, as viúvas no Antigo Testamento estavam entre as mais vulneráveis, sem proteção de um marido, dependentes de caridade. A última refeição que ela prepararia com um dos seus recursos era a última coisa que ela tinha. Era a última farinha, era o último pouquinho de azeite. E ela afirma que faria algo para ela comer, seu filho, e depois eles morreriam. Mas a ordem de Elias testou radicalmente a sua fé. Ele pediu: primeiro, traze-me, vá até a sua casa, prepara um pequeno bolo, traz para mim. Ele não havia prometido nada a ela, mas ele falou: faça e traga para mim. Então, o profeta havia recebido uma orientação vinda dos céus. Levanta-te, vai a Serepta. Ordenei uma viúva que te dê comida. Deus já havia preparado o coração da viúva antes de Elias chegar, demonstrando a sua soberania na provisão. Então, precisamos confiar que Deus está trabalhando à sua frente, preparando a provisão e pessoas para sustentá-lo em tempos de escassez. Ela foi e fez conforme a palavra do profeta. A viúva obedeceu a palavra profética antes de ver qualquer sinal do milagre, arriscando a sua última refeição. Por isso devemos obedecer a palavra de Deus, mesmo quando parece ir contra a lógica humana. Os milagres frequentemente seguem a obediência. Exatamente. Primeiro vem a obediência e vem o milagre junto. Aí ele fala assim, ó. Ela fala para o profeta o seguinte: eis que apanhei 2 gravetos para mim e para o meu filho. Ela reconheceu honestamente a sua extrema necessidade, mas ainda assim estava disposta a compartilhar o seu último recurso. Que coisa, né? Que lição que essa mulher nos dá, né? Então ofereça a Deus o pouco que você tem. Ele não precisa de abundância para trabalhar. Ele precisa apenas da disponibilidade e fé. A farinha na panela, diz lá no versículo 16, não se acabou. E o azeite da botija não faltou. Deus sustentou milagrosamente a cada dia, não dando estoques para mês, mas dando a provisão diária. Minha irmã, meu irmão, confie na provisão de Deus, como o maná no deserto. Ele sustenta passo a passo, ensinando-nos a dependência contínua. Cada dia, todo dia, Deus nos dá um pouquinho. Toda manhã é uma provisão, depois é outra provisão. O Senhor não está interessado que tenhamos grandes estoques, né, para o nosso sustento, porque Ele vai nos dar amanhã uma nova alimentação. Olha que coisa linda, queridos, que Deus faz.
o agir de Deus, ele é tremendo. A viúva de Serepta, minhas irmãs, meus irmãos, nos ensina que a fé genuína age mesmo quando tudo parece perdido, que a obediência à palavra de Deus abre portais para milagres, e que o pouco nas mãos de Deus torna-se muito. Quem em nossos tempos de escassez, sejam materiais, emocionais ou espirituais, possamos, como aquela viúva, confiar na palavra. Confie na palavra. Talvez o que você esteja passando hoje seja uma dificuldade que você acha que não tem solução. Mas olha o que Elias fala. Traga primeiro para o profeta. Faça para mim, não vai faltar na sua casa. Então, oferecer o nosso pouco a Deus e experimentar a sua provisão milagrosa, que não se esgota. A provisão do Senhor é todos os dias, como eu já afirmei mais à frente. Todos os dias. Mas isso é necessário que você também seja fiel ao Senhor. Aquela mulher, ela estava ali naquela cidade, já imaginando o seu último dia de vida, para ela e para o seu filho. Mas ela não imaginava que Deus estava falando com ela. Deus, o Senhor, estava quebrantando o seu coração para ser abençoada. Ela não imaginava algo como esse. E quando o profeta chega ali, ela estava numa tristeza muito grande, porque ela pensou: eu vou morrer. Com esse punhadinho de farinha, esse pouquinho de azeite, eu vou fazer uma misturinha, cada um vai comer uma parte, e amanhã com certeza não teremos e iremos morrer. Mas ela nunca poderia, ela não estava imaginando, ela não estava esperando que lá do céu o Senhor estava contemplando aquela dificuldade. Então, o que eu quero que você guarde nesta tarde ou nesta noite, nesse momento ao qual você está assistindo esse vídeo, é que não importa o que você esteja passando, o Senhor está vendo toda a sua dificuldade. E Ele disse para aquela mulher: a comida não vai faltar na sua casa. Não há de faltar. Então, seja fiel ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Confie no Senhor Deus Todo-Poderoso, que esta situação, ela vai mudar. Basta você saber confiar e esperar. Eu não sei a hora, nem o dia, nem como, mas que o Senhor vai fazer um milagre, Ele vai fazer. Guarda essa palavra no teu coração. E depois você escreva para mim aqui nos comentários se o Senhor não te ouviu. Com certeza Ele vai te ouvir. E eu gostaria muito de saber o resultado do milagre que Deus fez na tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde.